Salve, salve meus amigos músicos, meus amigos DJs, meus amigos do som automotivo, aquele abraço. Hoje eu vou falar um pouco com vocês, vou ter um papo meio sem assunto, mas com assunto já, né? Para quem me conhece sabe que eu trabalho com música ao vivo há mais de 30 anos, eu sou músico, tecladista, saxofonista, produtor musical, faço produções musicais de bandas, de jingles políticos, de comerciais de TV, enfim, eu vivo da música. Minha profissão é música, seja tocando ao vivo, seja produção musical em estúdio, eu trabalho com música e vivo disso, essa é a minha profissão. Por isso que eu falo que eu sou profissional da música, porque eu ganho uns trocados vivendo da música. E de uns 5 anos para cá, eu venho utilizando equipamentos de som automotivos para tocar ao vivo com a minha banda. Tanto os equipamentos Stetson, mesa de som Stetson, processador Stetson, amplificadores Stetson e os alto-falantes Triton. Os subgraves meus são da linha automotiva, as caixas altas são da linha do Pro Audio, que também o pessoal usa para o som automotivo. E desde quando eu comecei a mesclar o som, que o pessoal chama de profissional, com o som automotivo, processadores digitais automotivos, mesa de som automotiva ou mesa de som profissional junto com automotivo, alto-falantes profissionais e alto-falantes automotivos, o pessoal do som profissional começou a cair de pau em cima de mim, cara. Falando, quando já se viu isso é uma gambiarra, porque isso não dá certo, porque isso não funciona. Bom, lá se foram 5 anos e eu continuo utilizando os equipamentos automotivos para tocar ao vivo com a minha banda, tô feliz da vida com os resultados, funciona muito bem. Por quê? Porque som é uma ferramenta, é um equipamento. O equipamento de som nada mais é do que uma ferramenta. E profissional é o cara que, assim como eu, ganha uns trocados para fazer uma festa, para trabalhar como DJ numa festa, para alocar o som para uma festa, para um evento corporativo, para... É o músico que toca em barzinho. Esse é o cara profissional do áudio porque ele ganha uns trocados trabalhando com áudio, com música. E o cara que tem uma caixa Bob em casa, que tem um som dentro do carro dele, ele tem o som para curtir. Essa é a diferença, ele não ganha dinheiro com aquele som, ele gosta do som porque ele gosta de curtir um som gostoso, de qualidade, dentro do carro dele, dentro da casa dele, enfim. Essa é a única diferença, porque o equipamento nada difere do equipamento profissional do equipamento automotivo. Aqui nessa mesa, por exemplo, que é uma mesa digital que o pessoal chama de profissional, nada disso que ela é profissional. A única coisa é que ela tem recursos um pouco a mais, por causa das necessidades das bandas, em ter auxiliares, ter efeitos para voz e tudo mais. É uma mesa um pouco mais elaborada nesse aspecto. Mas não quer dizer que ela é melhor ou pior do que a outra. Por exemplo, já falei em vários vídeos meus que o resultado final de uma mesa STM1206 da Stetson, que é pequenininha, com 6 canais, a qualidade, o timbre do som final da mesa, eu gosto mais da STM1206 do que dessa 01B96 da Yamaha ou de uma Soundcraft que eu tenho, que custam muito mais caros. Para você ter uma ideia, essa mesa aqui saiu de linha já, essa Yamaha 0V96. Mas deve estar custando, se eu for vender ela hoje, uns 5 mil reais mais ou menos. Eu consigo vender ela por uns 4.500, 5 mil reais. Uma mesa STM1206 da Stetson, é menorzinha, tem menos recursos e tal, custa 600 reais, vai. Mas o resultado final, o timbre da mesa, eu gosto mais da STM1206 da Stetson. Eu prefiro mais. O timbre analógico dela é mais legal, o corpo, o som encorpado do som eu acho mais bonito. E esse tabu que sempre teve do som profissional, do som automotivo, muita gente do áudio profissional falando, ah, mas o som automotivo não tem qualidade. Cara, tá aqui, eu uso, funciona muito bem, há 5 anos eu estou autorizando, são os equipamentos mais confiáveis que eu tive até hoje. E olha que, graças a Deus, eu tive sempre condições de ter as melhores caixas de som, os melhores amplificadores de som. E é engraçado que quando eu comecei a estudar o som automotivo para trazer o som automotivo para tocar ao vivo com a minha banda, e eu comecei a ver a qualidade absurda que tem esses equipamentos. São equipamentos para trabalhar em porta-malas de carro, daí você leva num salão de festa, por exemplo, que tem ar-condicionado e tudo mais, eles trabalham com a maior folga do mundo. Já falei isso em diversos vídeos, volto a repetir de novo. E outra coisa também, todo amplificador da atualidade é classe B. Assim como os amplificadores automotivos, os amplificadores profissionais, que o pessoal chama de profissional, não gosto desse rótulo, porque profissional é a pessoa capacitada a trabalhar com equipamento de som e que ganha dinheiro com isso. Se você trabalha e ganha dinheiro com isso, com áudio, você é profissional do áudio. Mas o equipamento não te faz profissional. Profissional é a pessoa, equipamento é ferramenta. Essa é a ideia que eu sempre falo, eu sempre discuto isso com as pessoas, mas as pessoas têm a tendência a falar, ah, mas eu tenho o melhor equipamento, por isso eu sou bom. Nem sempre isso acontece. Vejo muitos DJs, por exemplo, músicos, ah, eu tenho a melhor mesa de som, eu tenho a melhor caixa de som, por isso o meu equipe de trabalho é melhor. Não, cara. Você pode ter o melhor equipamento ou o pior equipamento. Já vi
pessoas com poucos equipamentos na mão, poucas ferramentas para trabalhar, tirando um som muito mais legal do que aquele que tem o melhor mesa de som, que tem o melhor amplificador, que tem o melhor processador digital. O cara não sabe tirar som, não adianta. E não é questão do equipamento em si ou da pessoa em si. O cara acha que ele tem um processador que custa R$ 4.000, ele acha que ele vai tirar o melhor som. Aí já vi DJs, por exemplo, trocando os presets do DLX lá, pop, jazz, acho que tem isso daí, não sei se tem no DLX esses presets aí, mas o cara ao vivo lá tocando, eu tocando com a minha banda, o cara com o som dele, trocando os presets, pop, jazz, e a banda tocando, e eu começou a zoar o som, trocar a equalização do som, falei, caramba, eu tô tocando, tá mudando completamente o timbre, e o cara lá mexendo no processador no meio da festa. Eu falei, o que você tá fazendo? Não, eu tô testando os presets do equalizador do meu processador. Eu falei, cara, isso não é pra fazer no meio da festa, bicho. Tô tocando aqui, tem público, tem um monte de coisa, você regula isso antes. Depois que tá tocando a festa, você não tem mais como regular. Você dá um tapinha aqui ou ali na atualização, mas não fica trocando drasticamente de um pop, de um vocal, de um jazz, de um bass boost, de um treble boost, por exemplo, que vai trocar a equalização absurdamente. Isso aí afeta o som, atrapalha, fica feio, né? Talvez o público não entenda muito isso, mas a gente que está tocando entende. Então o cara tem um processador de R$ 4.000, ele faz o que ele quiser com o dinheiro dele, ninguém está aqui para falar mal ou bem, mas ele compra um DVX de R$ 4.000 para de repente usar o preset do processador, em vez de estudar o processador e entender como é que funciona. Então o equipamento não faz de você um profissional, é você que faz o equipamento funcionar bem. É essa a ideia. E eu vi nos equipamentos Stetson, por exemplo, por que eu falo tanto da Stetson? É por causa que eu tenho algumas facilidades com eles. Hoje eu tenho facilidades com a Stetson, eu compro dos representantes da Stetson a preço de fábrica, mas no começo eu comecei a comprar o Stetson e comecei a ver que funcionava legal. E foi a única empresa que me deu suporte técnico para eu entender o que era alimentação 12 volts, como é que funcionava a fonte para alimentar esses equipamentos sem bateria, porque como o meu som tem que ser portátil, que a cada momento eu estou tocando numa festa diferente, colocar baterias no sistema é um problema sério, porque é pesado, tem que ter coisa pequena, leve e prática para levar. E o pessoal da Stetson foi extremamente legal comigo, me tiraram todas as dúvidas. Foi daí que surgiu a ideia de utilizar somente fonte sem baterias no sistema 12 volts, no sistema de mesa, amplificador, processador digital, tudo na fonte. Até então, há 3 anos atrás, que eu comecei a fazer isso, 4 anos atrás, vários desses pessoal que trabalha com som automotivo, a galera que tem uma certa influência, tem bastante influência até no YouTube, a galera que trabalha vive disso, né? Vive desses cursos de som automotivo, por exemplo, começaram a falar horrores. Não, porque não pode tirar a bateria do sistema, porque o sistema funciona como um capacitor, e se você tirar a bateria do seu sistema, vai dar problema, não vai ter o mesmo rendimento, enfim. Depois que eu comecei a usar isso, até então ninguém usava a fonte sem a bateria. Aí eu comecei a usar, começou a aparecer, pipocar vídeo de tudo quanto é lugar. Eu não tenho tanta influência assim, tenho alguns amigos no Facebook, alguns seguidores no YouTube, mas é muito pouco. Mas esses que têm grandes renomes começaram a ver meus vídeos e começaram a falar, não, porque não pode ser usado fonte sozinha sem a bateria. Até que começaram a provar, eu comecei a usar e estou tocando, mostrando que dá sim. A questão só é ter uma boa fonte que tenha grande amperagem, não sei se essa palavra é certa, amperagem, né? Mas que tenha bastante corrente elétrica em 12 volts para alimentar seu sistema de som. Isso gerou uma polêmica grande, até que um desses youtubers famosos aí, gosto do cara, não tem nada contra ele, foi entrevistar o Renzo Scalon, que é da usina, é o dono da usina, e perguntou se poderia usar realmente a fonte sem a bateria. E o Renzo falou lá, tá no vídeo do cara, que pode usar perfeitamente, funciona muito bem, assim como o pessoal da Stetson falou para mim na época, que pode usar desde que a fonte tenha corrente elétrica em 12 volts suficiente para alimentar seu sistema. Não tem problema nenhum utilizar dessa forma. Só que até então eu fui, como é que se diz assim, criticado por meio mundo. O pessoal do som profissional aí, que trabalha DJ, músicos e tal, o pessoal que tirava sarro na minha cara e zoava comigo. Ah, porque você está usando som automotivo para tocar ao vivo, onde já se viu isso? Ah, o seu som não é profissional, você não... Falei, cara, o pessoal que me contrata pelo serviço que eu presto e não pelo equipamento que eu tenho. O noivo e a noiva que vai casar, por exemplo, que vem contratar minha banda para tocar, ele não quer saber que eu tenho a mesa
de 5 mil reais, ou de 10 mil reais, ou de 100 mil reais, ou se eu tenho um amplificador de 5, 10, 15 mil reais, ele quer que o som seja bonito, que o pessoal dance à vontade a noite toda. É essa a ideia de quem está contratando uma banda. Então pouco importa o equipamento que eu tenho, se eu consigo extrair o mesmo resultado com um equipamento automotivo que custa um terço ou até um quarto do volume de um equipamento profissional, o pessoal chama de profissional porque é importado, porque custa um quarto do preço e eu consigo tirar o mesmo resultado, às vezes até melhor, com um subzinho de 12 polegadas automotivo, ao invés de um 18 importado, por exemplo, uma caixinha de 6 polegadas, às vezes um drive de titânio da Triton, que é indústria brasileira, que empregam brasileiros, que eu prezo muito por isso também, eu consigo tirar um resultado melhor do que uma caixa importada made in China aí, que tem um amplificador dentro dela e que de repente não foi feita para trabalhar no Brasil, que é um clima quente e é úmido, e esses amplificadores de caixas ativas sofrem muito com esse clima nosso que é quente e úmido, então eles param, eles armam proteção com facilidade. Eu tive várias caixas como JBL, QSC, todas elas costumam armar proteção se você tocar com elas no sol, por exemplo. E é muito comum para minha banda, por exemplo, de cerimônias de casamento, ter casamentos na chácara ao ar livre e tá com a caixa debaixo do sol. As caixas importadas armavam proteção. Os amplificadores Stetson com os falantes Triton tocam na maior pauleira do mundo, no sol de rachar ali, ele está tocando com a maior tranquilidade do mundo. Ele foi feito para trabalhar em porta-malas de carro. Debaixo do sol, com ventilação, o rack todo aberto, arejado, ele toca com a maior tranquilidade do mundo. Então não é o equipamento que faz você ser um profissional, é você profissional que faz o equipamento ficar bom. E não é que profissional é coisa, porque é profissional amador, não. Profissional é somente o cara que ganha os trocos trabalhando com música. É só isso. Ele não é melhor do que o cara do som automotivo, ele não é melhor do que o cara que tem uma caixa Bob em casa. A única coisa que ele faz é que ele trabalha com isso. E a obrigação do cara que trabalha com som, que ganha dinheiro com som, que vive disso, assim como eu vivo de som, que vivo de música, é você conhecer seu equipamento e tirar o melhor possível do equipamento que você tem, independente de qual seja o equipamento. Ninguém vai ficar olhando lá para você, só DJ, músico que faz isso, olhar no seu equipamento, seu processador é automotivo, daí o cara já auto-intitula ele como automotivo e já é ruim. Cara, ouve o som, ouve lá o som para ver se está legal, ouve para ver se a qualidade está boa. Se a qualidade está legal, o resultado está bom, não interessa o que eu estou usando. Se é subautomotivo, se é processador automotivo. Eu gosto muito mais da Stetson porque eu pago um quarto do valor de um amplificador profissional, por exemplo. Então, para você que trabalha com DJ, você que é músico, para com essa ideia de meu som é melhor, por isso eu sou mais profissional que o outro. Não é o seu equipamento que faz você profissional, não, cara. Eu trabalho há 30 anos com música ao vivo e posso falar para vocês. Essa história dessa nova geração de falar meu equipamento é melhor por causa que minha caixa é importada, por isso o meu equipamento é melhor. O seu contratante, o cara que te paga para você fazer o som, dificilmente ele vai olhar o seu equipamento para saber se ele é bom ou não, se é de marca ou não, se é de grife ou não. Eu vejo muito isso com as pessoas que me contratam para tocar nos casamentos. As pessoas me contratam pela qualidade do meu serviço, bom, ruim, tem gente melhor, tem gente pior que eu, não interessa. As pessoas que me contratam e acreditam no meu trabalho, me pagam por isso, eles me contratam pela qualidade musical que eu tenho, pela experiência que eu tenho de vida tocando em casamentos e não pelo equipamento que eu tenho. O equipamento tanto faz, o cara não sabe, ele vê lá um monte de luz no equipamento, tá bonito, legal, mas é Stetson, é automotivo, é profissional, é da QSC, é da JBL, é Electrovoice, é DBX, cara, ninguém sabe disso. Muito poucas pessoas que vão te contratar sabem disso. Não sei se o vídeo vai ficar muito longo, afinal de contas eu quis bater um papo, quis dar uma desabafada e conversar um pouco sobre as minhas experiências de música e de vida, né? Trabalhando com isso, de profissional de 30 anos de música aí, tenho muitas histórias para contar, passei muitas coisas legais, muitas coisas ruins, a soma de tudo isso, eu vou bater papo com vocês, vou conversar com vocês em alguns vídeos, quem achar legal histórias, quem achar legal essa vivência que eu tive com música que eu vou passar para vocês, fique à vontade de curtir esse vídeo, de dar um joinha aí, se quiser comentar alguma coisa, se discordar de alguma coisa, comenta, fala aí nos comentários que eu estou aqui para trocar informações com vocês. Como eu disse, o que eu sei eu posso te ensinar e o que eu não sei eu faço questão de aprender. Estamos aqui nessa vida para isso. E é a troca de informações que faz
o verdadeiro profissional. O que eu sei, eu te ensino, o que eu não sei, eu aprendo com você. É assim que funciona. Valeu, galera, um abraço, tamo junto, até a próxima.